Iluminação natural. A iluminação natural é um aspecto muito importante no projeto de arquitetura. É claro que a iluminação artificial pode e deve ser pensada pelo arquiteto também, mas o grande diferencial deste profissional projetista está justamente no bom projeto de iluminação natural. A luz natural está disponível na maior parte do dia, mas infelizmente não é muito explorada adequadamente nos projetos, o que é ruim, pois muitos não dão valor à sua devida atenção à luz natural e acabam construindo e deixando locais muito escuros e abafados, assim optando pela luz artificial no dia a dia, e dessa forma gastando muito mais com energia. As fontes de luz natural são o sol, o céu e as superfícies edificadas ou não, que fornecem respectivamente luz direta, luz difusa e luz refletida ou indireta. Dados de iluminação natural estão disponíveis no Brasil em 3 estações de medição, localizadas em Belo Horizonte, Florianópolis e Natal. Entretanto, é necessário o conhecimento de 3 tipos básicos do céu, que são o céu claro, o céu parcialmente encoberto e o céu encoberto. Na maioria dos casos, o céu encoberto ou nublado pode ser utilizado para cálculo de iluminação natural, pois apresenta a pior condição em termos de quantidade de luz. O céu apresenta a maior luminância na região mais próxima do Sol e a menor luminância a 90 graus deste. O céu encoberto apresenta a maior luminância no zenite e a menor no horizonte. O céu parcialmente encoberto apresenta as luminâncias de forma mais imprevisível, pois considera porção de céu com nuvens, porções sem nuvens e incluem a presença do Sol. Avaliação da iluminação natural. O conceito de contribuição da iluminação natural foi desenvolvido para facilitar o processo de previsão da luz em um ambiente interior. A CIN é a razão de iluminação entre o interior e o exterior e é medida em porcentagem. O céu artificial é um aparato destinado à simulação de luz natural em maquetes. Existem basicamente 2 tipos básicos de céu artificial: o retangular, também conhecido como caixa de espelhos, e o hemisférico. O céu artificial do tipo caixa de espelhos é o tipo mais simples e econômico, consistindo basicamente de uma caixa com espelhos na lateral e iluminação difusa vindo de cima. Este céu artificial simula a iluminação natural em maquetes considerando o modelo do céu encoberto, nublado padrão CIE, e pode ser utilizado para análise de contribuição de iluminação natural se trabalhar em conjunto com sensores colocados nos ambientes interiores da maquete. Os espelhos simulam um céu encoberto com um horizonte infinito resultante das múltiplas reflexões. Céu artificial do tipo hemisférico. O céu artificial do tipo hemisférico é bem mais complexo e flexível do que o caixa de espelho. Existem 2 tipos de céu artificial do tipo hemisférico. Um consistindo em um domo opaco de material flexível iluminado por baixo e o outro consiste de iluminação através de uma série de lâmpadas montadas ou não por trás de um domo translúcido. O céu artificial hemisférico pode simular qualquer variação das luminâncias nas abóbadas celeste, além de poder incluir também o Sol, que consiste em uma lâmpada mais intensa, que tem trajetória definida segundo a latitude do local, dia e horário. Desta forma, o céu artificial hemisférico pode ser usado para simular a distribuição de luminância de um céu real. Céu artificial do tipo hemisférico com ou sem domo translúcido. Nesse tipo de céu artificial, o domo geodésio, translúcido ou não, deve possuir várias lâmpadas fluorescentes compactas, energeticamente eficientes com intensidades individualmente controladas. Quanto mais lâmpadas forem utilizadas, maior a precisão do aparato. Dentro do domo existe uma lâmpada especial que representa o Sol, de brilho intenso e que atravessa a abóbada através de um arco móvel, que representa a trajetória do Sol para qualquer dia e hora do ano. A combinação do Sol e do céu permite a reprodução precisa de várias condições de céu simultaneamente em qualquer posição geográfica. Céu artificial do tipo hemisférico com domo opaco reflexivo.
O domo geodésico opaco deve ser branco fosco para refletir a luz proveniente de luminárias direcionadas a ele, instalados no mesmo plano da maquete. O funcionamento desse tipo de céu artificial é similar ao de domo translúcido, incluindo uma lâmpada especial que simula a trajetória do Sol para análise do céu real, medindo a contribuição de iluminação natural com o céu artificial. Para medir a contribuição de iluminação natural, deve-se espalhar luxímetros nos ambientes desejados, além de no exterior da maquete. A CIN pode ser facilmente calculada pela relação entre os valores lidos em um sensor interno e um externo da maquete. Para que a simulação seja precisa, é necessário que a maquete tenha as refletâncias internas tão precisa quanto possível. O ideal seria obter amostras dos materiais reais a serem utilizados no edifício, como carpetes, pisos e pinturas, e instalá-las na maquete. Estratégias de iluminação. A forma do edifício determina as possíveis combinações de janelas e aberturas zenitais, e também o quanto de área do piso terá acesso à luz natural. Nessa primeira imagem pode ser vista aberturas zenitais, que seriam aberturas no teto, na cobertura. E nessa segunda imagem pode ser visto edificação em diferentes formas e o tanto de luz natural que entra nessa edificação. Prateleiras de luz. A prateleira de luz age como um brise horizontal para a janela. A luz penetra no ambiente e pode ser controlado com o uso de persianas ou uma prateleira interna. Elas melhoram a qualidade de luz natural e sua penetração mais profunda no ambiente, como pode ser visto nessas imagens. Em relação às cores, cores claras refletem melhor a luz para dentro do edifício. Paredes exteriores e fachadas claras irão refletir melhor a luz para o interior. E o telhado claro podem aumentar a luz que as claraboias transmitem. Em relação à distribuição e posicionamento de janelas horizontais distribuem a luz mais uniformemente que janelas verticais, enquanto que janelas espalhadas distribuem melhor a luz que janelas concentradas. Sempre que possível, deve posicionar as janelas em um ambiente em mais de uma parede, favorecendo assim a iluminação bilateral. Em relação à orientação, a melhor orientação para a iluminação é a norte, apesar do calor que acompanha. A luz solar está sempre presente e é fácil sombrear as aberturas. Segundo seria o sul, devido à constância de luz e também recebe menos luz solar direta. E as piores é leste e oeste, pois recebem diferentes intensidades no verão e inverno, dificultando as proteções solares. Iluminação zenital, conceituada segundo a norma como a porção de luz natural produzida pela luz que entra através dos fechamentos superiores dos espaços internos. A iluminação zenital tem suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens seria que ela permite uma iluminação muito mais uniforme do que as obtidas por janelas, e a desvantagem é a dificuldade de proteger essas aberturas da radiação solar indesejável. Por esse motivo, é recomendado o uso de iluminação zenital através de vidros posicionados verticalmente. Iluminação artificial como suplemento da iluminação natural. A integração de iluminação natural e artificial é a forma mais adequada de se alcançar a economia energética em um projeto de iluminação. Existem vários tipos de sistemas de controle da luz artificial, como sensor fotoelétrico. É um dispositivo de controle que possui a função de acender e apagar uma única lâmpada ou circuito de iluminação de acordo com o nível de iluminamento do ambiente. Isso permite que uma lâmpada seja ligada automaticamente quando o ambiente em questão está com baixo nível de luz desejado e desligada automaticamente quando o ambiente está com nível de luz suficiente. Distribuição das luminárias deve ser feita para complementar a luz natural disponível. O ideal é ter um interruptor para acender todas as luminárias. Contudo, em uma sala de aula, dependendo da técnica de ensino utilizada, como por exemplo, o recurso audiovisual, há necessidade de apagar as luminárias mais próximas e mantidas as mais afastadas. Acender separadamente as luminárias mais próximas às janelas e as mais próximas à parede oposta, com o intuito de integração da iluminação natural com a artificial de forma harmônica ao entardecer. O DIN é um dispositivo eletrônico que permite regular a intensidade da iluminação
reduz a tensão média da rede elétrica enviada para um dispositivo eletrônico. Desta maneira, ele realiza o controle de potência do dispositivo, o qual ele está conectado. Sensor de presença é um dispositivo que usa tanto a radiação infravermelha como vibrações ultrassônicas, que consegue detectar os movimentos mais suaves de pessoas. As luzes do ambiente acendem automaticamente e só é apagado depois que as pessoas saírem da área de detecção do sensor. Programador de tempo ou minuteira. Trata-se de um dispositivo eletrônico similar a um interruptor, capaz de manter um conjunto de lâmpadas acesas por um determinado período de tempo, apagando assim que se esgota esse tempo. Iluminação de tarefa. É uma técnica usada como complemento de luz natural, pois permite que o controle local das condições de iluminação de cada tarefa visual. Alguns programas computacionais facilitam o trabalho do projetista de iluminação, pois simulam as condições de iluminação natural e artificial em um ambiente durante o projeto arquitetônico. Radiance e Desktop Radiance Simula a iluminação usando um método conhecido como Ray Tracing, ou, em português, traçado de raio. Este método traça todos os raios de luz e constrói a luminosidade nas superfícies até certo limite de reflexões pré-estabelecido. Ao término, é possível visualizar uma imagem de 3 dimensões e ainda sobrepor a mesma às isolinhas de contribuição de iluminação natural, de iluminância ou mesmo de luminâncias nas paredes. Portanto, o arquiteto pode alterar seu projeto de forma a resolver problemas de iluminação ou criar certos efeitos de iluminação desejados, como salientar certas partes do ambiente ou criar iluminação cênica. Ecotect Analysis ou análises de ecotetos simula a ilustração natural em ambientes através do cálculo do Daylight Factor, fator de luz diurna, um conceito semelhante ao da contribuição de iluminação natural. Esta análise, embora não considere conceitos como o ofuscamento e a luminância de sua superfície, é útil ao arquiteto no início do projeto, pois identifica possíveis problemas como iluminâncias exageradas ou mesmo insuficientes em um ambiente específico, bem como a má distribuição de luminâncias. Alterando-se o modelo, é possível identificar rapidamente soluções de iluminação mais adequadas e eficientes. O mesmo cria uma grelha de análises no ambiente desejado e mostra os valores de iluminância ou de FLD em todos os pontos a uma determinada altura do piso. É possível considerar as análises num plano a um determinado afastamento de uma das paredes. Caso se deseje analisar ambientes com a função de leitura de cartazes, expositores em museus e galerias de arte, ou mesmo quadros negros em salas de aulas. Uma das vantagens desse programa é a sua habilidade em exportar modelos desenvolvidos no programa para o Radiance Control Panel. Assim, o projeto pode ser simulado de forma mais precisa. O Apolux é um programa de análise de iluminação natural em arquitetura desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina pelo professor Anderson Claro. Esse programa permite a visualização semi-realista de ambientes e inclui ferramentas analíticas, como gráficos de cores que representam iluminâncias ou luminância nas superfícies do ambiente. O Prolux foi desenvolvido pelo professor Ricardo Cabos, da Universidade Federal de Alagoas, e sua principal vantagem em relação aos outros programas similares é a adequação à realidade dos tópicos. Pode simular qualquer tipo de céu com distribuição de luminância baseada em padrões CIE ou em medições de estações e de IDMP. A metodologia do Prolux também se baseia em raios traçados, método Monte Carlo e coeficiente de luz natural. O Lux é um programa brasileiro bastante simples e fácil de usar, desenvolvido pela professora doutora Márcia Peinado Aluce, do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética, da FAO-USP. Numa planilha do Excel, o Lux calcula a distribuição do fator de luz diurna no ambiente interno e estima o consumo de energia elétrica para complemento da luz natural.
O Relux é um programa gratuito e disponível em português. O mesmo simula iluminação natural e artificial, tanto para ambientes internos quanto externos, e possui um banco de dados de luminárias de mais de 70 fabricantes, além de um grande número de itens de imobiliário, material e texturas. O Refluxo pode importar modelos em 2 ou 3 dimensões, nos formatos DXF, VRML, 3Ds e WMF. O Dialux pode modelar um ambiente luminoso a ser analisado ou importar e exportar arquivos para qualquer programa CAD em formato como DWG e DXF, além de oferecer visualização fotorrealística das simulações. O programa é disponível em 25 línguas e pode calcular iluminação interior e exterior, tanto artificial quanto natural, incluindo o cálculo de iluminação pública e de emergência. Inclui a possibilidade de criar animações. É considerado bastante fácil para aprender, oferecendo tutoriais que perguntam pelos parâmetros necessários e guiam o usuário pelo processo de projeto luminotécnico.